Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 32. O Espírito Santo nos dá poder. Para a meditação. Vimos que Deus é onipresente, presente em todos os lugares, e onisciente, onisciente. O Espírito Santo também é onipotente e todo-poderoso. Afinal, quando se considera que o Espírito Santo participou da criação, isso é prova do seu poder. Foi o Espírito Santo que abriu o Mar Vermelho quando os israelitas o atravessaram. Foi o Espírito Santo que fez cair fogo sobre o Monte Carmelo. Foi o Espírito Santo que capacitou Elias e Eliseu a ressuscitar pessoas. Foi o Espírito Santo que converteu 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Foi o Espírito Santo que fez o lugar tremer quando os discípulos oraram, Atos 4 verso 31. Momentos antes de Jesus ascender ao céu, ele disse, provavelmente suas últimas palavras nesta terra: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 verso 8. Não creio que essa promessa sobre o Espírito tenha interessado os discípulos tanto quanto deveria. Eles tinham outra coisa em mente. Eles realmente queriam saber se Jesus finalmente restauraria o reino a Israel. V6. Jesus evitou a pergunta e prometeu-lhes que o poder viria quando o Espírito viesse sobre eles. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. O poder do Espírito Santo foi experimentado basicamente em 3 áreas. Primeiro, houve uma demonstração de poder sobrenatural, que desafiava a explicação natural. Você está certo ao dizer que um alto nível de fé não era necessário para o que eles viram, ouviram e sentiram. Eles ouviram com os ouvidos, viram com os olhos e sentiram em seus corpos. Embora Jesus tenha dito que o reino de Deus não seria visível, ou seja, um governo terreno, ironicamente, a evidência inicial do Espírito Santo foi física. A primeira sensação foi a audição. De repente, um som como o de um vento impetuoso veio do céu. Os 120 discípulos que estavam sentados, não em pé ou ajoelhados, por dentro da casa foram capacitados a ouvir e ver o que era sem precedentes na história de Israel. Eles se entreolharam e viram línguas como de fogo repousando sobre cada uma de suas cabeças. Foi uma demonstração visível de fogo sagrado. Isso aconteceu quando foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2 verso 1-4. Embora Marcos 16 verso 17 indicasse que os seguidores de Jesus falariam em novas línguas, não creio que os 120 discípulos estivessem preparados para isso. Eles foram capacitados para isso, pois o Espírito lhes concedia que falassem. Eles não inventaram isso. As línguas do dia de Pentecostes eram línguas reconhecíveis. A multidão reunida ouviu cada um falando em sua própria língua. Atos 2 verso 6. Em segundo lugar, eles receberam poder interior para entender o que antes era obscuro ou misterioso. Foi somente quando o Espírito Santo desceu sobre eles que os discípulos passaram a ver o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra. Eles agora entendiam que A vinda do Espírito era o cumprimento de Joel 2 verso 28, 32.
2. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi planejada para nossa salvação. 3. Sua ressurreição demonstrou quem Jesus era e que ele era o Filho de Deus. 4. Jesus estava agora à direita de Deus. 5. Que a ascensão aconteceu para abrir o caminho para o Espírito Santo. 6. As pessoas precisavam ser perdoadas de seus pecados e 7. Todos os que ouviram o sermão de Pedro seriam perdoados e poderiam receber o Espírito Santo se arrependessem e fossem batizados. Atos 2, 14, 39. Tudo se encaixou para Pedro e todos os que haviam sido cheios do Espírito. Terceiro, esse poder significava poder para testemunhar. Atos 1 verso 8 conecta duas coisas, tornando-as praticamente inseparáveis, o poder e testemunho. O poder não era apenas para o deleite deles, embora certamente fosse emocionante para eles. Foi o que capacitou Pedro a confrontar milhares de judeus com absoluta imprudência. O mesmo Pedro que covardemente negou conhecer Jesus diante de uma serva galileia apenas algumas semanas antes, agora estava dizendo aos judeus poderosos da época o que eles precisavam fazer. De fato, a pregação de Pedro foi tão eficaz que aqueles que o ouviram ficaram profundamente perturbados ou algo que somente o Espírito Santo poderia fazer, se perguntaram, o que devemos fazer? Atos 2 verso 37. A princípio, eles zombaram, descartando os 120 como cheios do Espírito, como se estivessem embriagados. Pessoalmente, duvido que estivessem zombando deles por causa das línguas, visto que ouvir o que estava sendo dito e entender em sua própria língua teria sido um alívio para eles. Quando chegarmos ao céu e assistirmos a um DVD do episódio completo, prevejo que veremos muitos daqueles discípulos cheios do Espírito rindo alto e com extrema alegria. Mas, depois de ouvir Pedro, aqueles que haviam zombado agora imploravam para saber o que fazer. A explicação, um poder, uma energia sobrenatural que desafia a explicação natural. Paulo disse que o reino de Deus não se trata de palavras, mas de o poder, 1 Coríntios 4 verso 20. Não tenho dúvidas de que o poder do Espírito Santo é relevante e está disponível não apenas para iluminação e testemunho, mas também para uma vida santa e outras demonstrações do sobrenatural. Para estudo e devoção adicionais. Lucas 24 verso 45, 49. Atos 2 verso 37, 41. Atos 3 verso 6, 16. Atos 13 verso 8, 12. Oração. Espírito Santo Todo-Poderoso, por favor, apresse o dia em que nossa geração poderá ver o seu grande poder. Perdoe-me por ter tão pouco do seu poder. Por favor, aplique o sangue de Jesus em mim para minha purificação e uso. Conceda que eu tenha poder crescente para testemunhar e ver muitos salvos. Em nome de Jesus. Amém.